Muito boa tarde. Um prazer estar convosco e para partilhar algumas ideias neste contexto de tudo ou nada dos atuais desafios da universidade. Nós estamos no século do conhecimento e denominado século do conhecimento, devido sobretudo à democratização do conhecimento e, portanto, está aí o Prometeu para o representar e, supostamente, o século do conhecimento devia ser o século das universidades, que são as casas do conhecimento. No entanto, a democratização do conhecimento, o conhecimento está acessível hoje de um modo muito fácil em outros sítios. Não precisamos de ir a uma biblioteca para encontrarmos aquilo que antes só numa biblioteca é que encontrávamos. Cria uma situação paradoxal que pode, por um lado, tirar relevância à universidade. E porque há coisas que antes só a universidade tinha e que neste momento se passarão a encontrar, sobretudo em espaços virtuais e em espaços eletrónicos. Portanto, a universidade está perante um desafio de se reinventar, de se adaptar. Já o teve muitas vezes ao longo da sua história e é nesse contexto que, de facto, vou trocar aqui algumas ideias convosco, porque, portanto, nós podemos ter uma situação que as universidades vão certamente, e muitas universidades do mundo vão crescer e vão ser centros de enorme importância, outras, e muitas delas também, provavelmente, vão se tornar irrelevantes e vão desaparecer. Portanto, tudo isto aparece, em última análise, por um movimento que está a acontecer, algo que chamamos a transformação digital, usando esta analogia dos 5 dedos da mão, existirão mais ou menos 5 tecnologias que estão a enquadrar isto. É uma análise muito simplista, mas, de facto, a principal questão é a informação, os dados, aquilo que vem da internet das coisas e da velocidade de comunicação que temos dos dados, que já hoje é muito elevada e no futuro próximo com o 5G vai ainda ser muito mais elevada. E essa quantidade enorme de dados, essa quantidade de informação, que nós, por exemplo, temos também na nossa memória, se adequadamente trabalhada em supercomputadores, em máquinas que têm grande capacidade de cálculo, podem gerar tudo aquilo que está associado à inteligência de dados ou à ciência de dados e depois à inteligência artificial. E, portanto, esta é uma área de grande importância e que condiciona todos estes desenvolvimentos futuros e depois com impactos, nomeadamente na robótica ou na digitalização, no fabrico digital, na impressão 3D, que de facto é a capacidade que temos de materializar uma imagem que está digitalizada, a robótica também, muito graças à inteligência artificial e toda a questão ligada à criação de novas realidades, realidade virtual, realidade aumentada, que gera todo um conjunto de possibilidades e um conjunto diferente de interfaces com estas máquinas computarizadas. Certamente que estes são os principais tijolos de construção desta transformação que está a acontecer, mas a inteligência artificial tem uma força enorme, sobretudo porque já é importante hoje, mas vai certamente ser muito mais importante no futuro. Tal como nós fazemos, temos inteligência, temos memória, portanto, com dados e capacidade de inteligência conseguimos, portanto, tomar decisões, pensar. É isso que a inteligência artificial faz. Hoje falo com algoritmos muito débeis, muito primários, muito básicos. Falo à custa de grande capacidade de computação, mas como estas máquinas estudam e trabalham 24 horas por dia, estão sempre a aprender, e os algoritmos certamente melhorarão no futuro, apesar de nós já termos algoritmos com mais de 50 anos deste tipo associados à inteligência artificial, mas estão em grande fase de melhoramento e certamente poderemos chegar, estamos na emergência, no início de uma época em que os próprios algoritmos, os próprios programas serão capazes de eles próprios se auto-adaptarem, irem aprendendo, irem melhorando. Portanto, esta é uma porta que se abre e que vai certamente criar um mundo novo e uma sociedade nova. A implicação disto na sociedade é em todo lado, é na indústria, na medicina, na agricultura de precisão, na finança, nas redes sociais, sabem isto, toda a gente hoje vive com esta questão e, portanto, o impacto é absolutamente enorme. Mas esta transformação, portanto, que está a afetar universidades, empresas, todos nós, a sociedade, é com certeza motivada por tecnologia, que são os enablers dela, mas
mais do que tudo, é uma mudança de dois paradigmas. E aí é que se julgará certamente o futuro. Desde logo o paradigma da interface humano-máquina. Nós, muito provavelmente, no futuro próximo, falaremos para o computador, falaremos para o automóvel. Portanto, a mediação, os sistemas de interface serão totalmente diferentes. Em vez do display, usaremos lentes de contacto ou óculos simples como estes que eu tenho. Provavelmente terão aqui a projeção de imagens, portanto, que venham de um dispositivo virtual e, sobretudo, também um grande impacto na economia, porque toda esta questão está a afetar os modelos de negócio da economia. Estes dados são conhecidos. Há 10 anos atrás, as principais empresas do mundo bolsistas eram empresas ligadas à construção, ligadas à petroquímica. 10 anos depois, em 2018, está lá uma empresa, está lá ainda a ExxonMobil, mas já no fundo está lá uma empresa ligada à saúde, mas todas as outras empresas são empresas da tecnologia do digital, porque é de facto no digital que hoje está o valor, a geração de valor e, portanto, tudo isto obriga a novos posicionamentos, quer de empresas, quer de instituições. A dimensão social, será escusado falar, o tipo de trabalho, o tipo de emprego vai mudar e, portanto, toda a organização social certamente vai ter uma enorme mudança, provocando enormes desafios sobre sistemas como a segurança social, como todo o padrão de reformas de um país, porque à medida que vamos substituir o trabalho por robôs, isso certamente vai acontecer, porque por mais que nós não gostemos destas tecnologias, nenhum de nós quer que nós ou os nossos filhos façam trabalhos repetitivos, façam trabalhos industriais que durante milhares de anos foram feitos pelos homens e pelas mulheres e, portanto, certamente que é neste caminho que vamos. Agora, até onde vamos, até onde é que estas máquinas vão andar, esse é o grande desafio que temos. Nunca esquecer que tudo isto acontece num mundo que está em risco, num mundo que consome mais do que aquilo que tem capacidade de regenerar e, portanto, qualquer solução tecnológica, qualquer instituição com responsabilidade como uma universidade tem que ter a consciência de que este é talvez o desafio da humanidade, porque podemos ter uma tecnologia fantástica, mas podemos, entretanto, nos próximos anos dar cabo do planeta, porque só temos este. Podemos ir para Marte, vai ser difícil, mas mesmo assim não vai ser muito bom viver lá. E, portanto, é este planeta que temos que tratar, é este planeta que temos que conservar e, portanto, a tecnologia e o digital têm que também servir para isso. Para agravar esta história toda, para as universidades, que são normalmente ou supostamente instituições muito ponderadas, mas por isso lentas nos processos de decisão, mas também para as empresas, para as instituições, tudo isto acontece cada vez mais rapidamente. A palavra-chave aceleração acontece porque há uma aceleração da tecnologia, mas há uma aceleração dos processos e, portanto, as instituições, sobretudo as instituições mais pesadas, com mais inércia, têm sempre dificuldades em responder a isto e, portanto, esse é um desafio muito grande. Nós ainda hoje trabalhamos a 10 megabytes por segundo, portanto, que ainda estamos no 4G, quando tivermos o 5G vamos aumentar quase 1000 vezes esse protocolo. Hoje, os nossos cálculos da supercomputação ainda estão no PETA, estão a chegar ao Hexa, portanto, 10 a 18 flops, e irão brevemente para o Zeta dentro de 5 anos. É uma velocidade enorme que estas coisas se passam e isso faz com que as instituições tenham que se adaptar, mudar, no caso das universidades, mudar rapidamente os seus currícula, fazer adaptações do modo como são as suas diferentes estruturas e também uma questão que exige muito do ponto de vista laboratorial, as questões da miniaturização. Portanto, até há pouco tempo falávamos na nanotecnologia, hoje a caminho, sobretudo, da ciência quântica, falamos cada vez mais no Pico e no Fenton, portanto, não 10 a menos 9, mas 10 a menos 12 e 10 a menos 15. Isto são lógicas muito fortes que estão a acontecer e que fazem com que os desafios sobre as instituições são cada vez maiores. Portanto, mais do que tudo, esta transformação digital, com certeza, volto a dizer, é tecnologia, mas é também modos diferentes de pensar. Apesar de tudo, e agora vindo mais concretamente para a engenharia e para as tecnologias,
e tudo o que aconteceu no século XX e com os computadores depois da Segunda Guerra Mundial, mas nós ainda pensamos a partir de uma física newtoniana, pensamos a partir de um contínuo e, portanto, não temos rodas dentadas na cabeça, mas ainda praticamente algo semelhante a isso. O nosso modo de pensar teve evoluções muito significativas, mas o paradigma de pensamento é um paradigma que vem da Revolução Científica do século XVII e depois, no princípio do século XVIII, e, portanto, vem sobretudo de Newton. E transformação digital é, sobretudo, passar para um quadro mais analítico, um quadro de decisão mais informado, um quadro de conexão, de interações muito maiores e que, sobretudo, aumenta a complexidade. Vários autores hoje dizem que estamos, de facto, numa revolução científica desse género, que estamos no momento de criar e construir uma nova ideia sobre o mundo, porque, de facto, em paralelo, além desta transformação digital de que vos estou a falar, há grandes transformações do lado dos materiais que são inteligentes, eles próprios, que são capazes de se autorrepararem, autossararem, do biotech, do lado da biotecnologia, das ciências da vida. Sobretudo hoje somos capazes de editar a vida, somos capazes de manipular a vida e, portanto, fazer edições genéticas, o que é algo muito interessante, mas certamente muito perigoso. E estamos no advento da ciência quântica, passar à tecnologia quântica e dar saltos absolutamente enormes na computação e dar também saltos absolutamente enormes na cibersegurança, mas também na meteorologia, nas comunicações e, portanto, mas sobretudo o quantum é o passarmos, de facto, de uma interpretação do mundo não contínuo, como o tratamos hoje, e achamos que as coisas são contínuas e são sólidas, líquidas ou gasosas, e ter uma intervenção do mundo e da realidade física como ela é, que são partículas que têm mais ou menos densidade quando estão num sítio ou noutro. Portanto, este é o contexto muito complexo em que as universidades estão, um contexto que está a evoluir muito rapidamente, que exige muita capacidade de mudança e de adaptação, mas que exige também, portanto, estratégia para vencer esses desafios. Porque associado a isto está um enorme cruzamento de tecnologias e de realidades e de mundos, desde logo a sobreposição do virtual com o real, à medida que no dia que tivermos uma interface, um dispositivo capaz de colocar nos meus óculos aqui imagens, eu vou estar quase sempre a ver o real em cima do virtual em cima do real e vou ter certamente uma nova apreensão da realidade. E quem cresça e nasce e cresça nesse mundo, certamente que vai ter uma ideia do mundo diferente daquela que nós temos. Temos uma mistura total dentro da engenharia entre a realidade física e dos sistemas de informação e a realidade cibernáutica, naquilo que chamamos os sistemas ciberfísicos, e temos uma penetração enorme da tecnologia no humano. Não sei bem como é que vai ser uma espécie de uma caixa de junção onde vamos de um lado pôr um fio elétrico e do outro lado pôr um nervo, mas isso vai acontecer e nós vamos ligar, já hoje o fazemos, e vamos cada vez mais ligar homens e mulheres a máquinas e, portanto, a ligação do humano a estes sistemas informáticos vai também acontecer e, de facto, nós hoje falamos na internet das coisas, mas cada vez mais falaremos no futuro na internet das pessoas. Isto cria apreensões, cria certamente receios, dificuldades a todas as instituições, a nós próprios, e por isso algo que é muito importante, será muito importante para as universidades ensinarem, praticarem, discutirem, é certamente as questões éticas, nomeadamente por todas as questões que vêm ligadas às ciências da vida e à manipulação da vida, à privacidade, à informação, à segurança. Portanto, este é um enorme desafio. Um desafio que é muito maior que aquilo que aparentemente podíamos pensar, porque esta vai ter que ser uma ética também entre homens, entre humanos e máquinas, porque as máquinas também vão tomar decisões e é provavelmente aqui que vai estar o grande debate político. Eu não tenho dúvidas que dentro de 4 ou 8 anos, nas eleições, vamos ter no debate político de partidos os limites, onde é que vai a tecnologia, onde é que vão as máquinas, o que é que as máquinas podem fazer, o que é que podem decidir, o que é que podem pensar. E para as universidades, esse é um desafio também enorme, ser capaz de ensinar isto e ser capaz de criar cidadãos e ensinar cidadãos que tenham essa capacidade de pensamento e desse pensamento crítico a esse nível.
Assim, e tentando concluir a partir deste mundo que, muito interessante, certamente poderá ser muito desafiante, muito complexo, sem dúvida, gostava de vos dizer que as universidades estão perante desafios enormes, são quase espartilhadas por forças, portanto, que tenderão a aguentar, por um lado, todo o contexto político, regulamentar, todas as questões do quadro legal, das questões dos financiamentos, das propinas, se têm, se não têm, se recebem, se quem paga. Portanto, há todo um contexto que enquadra as universidades e que é diferente de país para país. Há uma crescente concorrência internacional, também nacional, uma concorrência entre universidades e uma concorrência que também cada vez mais é feita com espaços virtuais, e universidades que oferecem aquilo que algumas universidades oferecem fisicamente, mas que oferecem em espaços virtuais, e às vezes com melhor qualidade do que as universidades tradicionais o fazem, e, portanto, isto é algo muito importante. As universidades terão que responder aos grandes desafios sociais, ou pede-se cada vez mais a sociedade, pede-se que as universidades respondam aos desafios societais, e as universidades têm que ser quer agentes desta transformação digital, quer entendê-la e ser proativos, porque é preciso, de facto, há tecnologia aqui, há desenvolvimentos, mas há, sobretudo, também um entendimento social do que aqui se está a passar, uma nova interpretação da sociedade que tem que ser feito e as universidades têm que fazer. Isto gera um quadro de grande complexidade, como digo, quase de alguns objetivos conflituosos entre que as universidades terão que responder. E, por isso, as universidades, se quiserem sobreviver, se quiserem crescer, se não quiserem definhar e tornar-se relevantes, terão, sobretudo, que fazer opções no seu posicionamento, terão que ter estratégia, e, portanto, terão que, sobretudo, se diferenciarem e afirmarem-se nesse contexto. Terão sempre que estar centrada no estudante, cada vez mais isto não pode ser uma frase de retórica, é a partir daqui que a universidade se monta, a universidade faz muitas mais coisas, tem que fazer muitas mais coisas, mas tem que estar centrada aqui. Deviam ser todas as universidades preocupadas com a questão ecológica da sustentabilidade e conectadas, mas algumas certamente vão acentuar esta questão. Outras serão as chamadas universidades de quarta geração, as universidades que são muito proativas no meio, que são quase motores da economia, mas isso depende muito do ecossistema em que as universidades estão e do modo como se relacionam com esse meio, mas pode ser um caminho. Haverá universidades que farão praticamente formação ao longo da vida, formação à medida, muito customizada, e que terão praticamente no espaço virtual, e haverá universidades, se forem capazes disso, que serão centros de investigação de grande referência mundial e procurarão ter toda a sua afirmação à custa de uma investigação que faça a diferença, o que é também um desafio muito, muito importante. Isto são modelos do que pode ser uma universidade e que certamente entre estes modelos existem todas as situações híbridas possíveis. Aquilo que vos queria dizer, ou que vos queria partilhar convosco, é que mais do que tudo, porque não há um modelo bom ou ideal, uma universidade tem que saber onde quer estar, onde se quer posicionar e vai ter que ter uma estratégia para se poder reinventar. Foi isto que a universidade fez ao longo dos tempos, foi isto que fez sempre que teve revoluções, por vezes andou atrás de revoluções, por vezes foi agente de revoluções, mas é isto que a universidade tem que fazer para se reinventar e para ser uma entidade que seja, de facto, um agente proativo da construção desse futuro que alguns de nós, como eu, acreditamos que vai ser muito interessante e muito desafiante. Muito obrigado.